Cleber, falando de política agora, mas de ver que é notório a parceria muito harmoniosa e bem-sucedida dos governos municipal, Cuiabá, e o governo estadual, Pedro Taques, não é? Então, nos bastidores aí se comenta, tendo como ponto de partida a candidatura de Mauro Mendes à reeleição, uma situação que aponta uma certa divergência de pensamento ideológico entre Pedro Taques e Mauro Mendes para um trabalho aí na campanha, né, a sucessão do Mauro. Como que você analisa isso, já que você também é secretário de governo, essa rusga de bastidor que há, porque não é dúvida, não é segredo para ninguém que o governador Pedro Taques tem aí uma resistência, uma rejeição ao PMDB, por exemplo, que tende a apoiar a reeleição do Mauro, devido ao Blairo Maggi, que está indo para o PMDB. Como que você avalia isso aí? Há um racha previsto aí? Isso vai se consolidar, esse racha, ou é possível fazer aí ambos fumarem o cachimbo da paz? Não há que se falar em fumar o cachimbo da paz, porque não há nenhuma animosidade entre o prefeito e o governador. Você não ouviu, não leu, não viu em nenhum lugar, nenhum dos dois, fazendo qualquer declaração, qualquer comentário que permita uma conclusão de que há uma animosidade. Há uma grande parceria que não foi iniciada agora, foi iniciada em 2010. O hoje governador foi eleito senador no palanque do Mauro Mendes, em 2010, com a ajuda indispensável e determinante do Mauro Mendes. O Mauro Mendes foi eleito prefeito em 2012, também com a ajuda do senador Pedro Taques. E o senador Pedro Taques foi eleito governador de Mato Grosso em 2010, com a ajuda indispensável, importante, do prefeito da capital, Mauro Mendes. Então, assim, entre os dois não há nenhum problema. O que há, e isso sempre houve, e sempre haverá, infelizmente, pessoas ligadas a um e a outro, fazendo intriga, mas essas pessoas não representam efetivamente o pensamento nem de um e nem de outro. E digo mais, Paulo, se você me permite, nenhuma das pessoas que eu já ouvi tecer ou alimentar essa suposta animosidade tem qualquer relevância política. Você pode citar nomes, que eu vou dizer para você nome por nome aqui, as pessoas que não têm relevância, que já foram colocadas pela história no seu devido lugar. Elas aqui às vezes não entendem isso, né? Então, e essa parceria entre o prefeito e o governador é uma parceria que tem dado bons resultados para a população. A parceria administrativa. Isso aqui é mais... Não. Eu acho que eu não me fiz entender. Você se fez entender. Eu entendi aqui o que eu estou te falando e acho que é agora que você não quer entender. Comecei a citar aqui uma relação bem sucedida, harmoniosa entre ambos, do ponto de vista administrativo. Também citei na minha questão, no meu questionamento, que não é segredo que o Pedro Taques, governador do estado, em relação a essa resistência que ele tem politicamente ao PMDB, que aí refere-se a Bezerra, a Silval Barbosa, a Blairo Maggi que está entrando, a Janaína Riva que está entrando. Eu preciso da percepção do Cleber Lima, secretário de governo, se o Mauro Mendes, estrategicamente, saberá lidar com isso, mesmo que não haja hoje essa rusga. Eu também não estou citando que existe intriga. Estou dizendo que daqui a pouco esse problema virá à tona, porque não é segredo para ninguém. Não, aí tem um ditado da política que eu vou usar para te responder. Cada agonia no seu dia, né? Hoje nós somos as formiguinhas, nós estamos trabalhando. Tem muita cigarra cantando por aí. E você sabe o que a fábula diz, né? Na hora que chegar o inverno, a formiga conseguiu acumular alimento, conseguiu deixar, né, se proteger sua família, e a nossa família hoje é Cuiabá, né? Então nós somos as formigas, nós estamos trabalhando duro dia e noite para fazer de Cuiabá uma cidade melhor, enquanto as cigarras são as gazeteiras, né? Ficam fazendo arruaça, estão na balada, estão fazendo intriga. Agora não é hora de nós debatermos eleição. Hora de debater a eleição, inclusive a legislação foi mudada recentemente, as convenções, inclusive, salvo o melhor juízo, se eu não estiver enganado, entre 15 de julho e 5 de agosto do ano que vem. Então, até lá, nós vamos continuar sendo formiga. Vamos trabalhar de sol a sol
para transformar Cuiabá numa cidade melhor, como já temos feito, com 200 quilômetros de asfalto novo já construído e entregue à população de Cuiabá, com mais quase 300 quilômetros de recapeamento, com São Benedito, que é um hospital, o único hospital aberto no Brasil nesse período, por uma prefeitura, por um poder público, nem Estado do Brasil inteiro, ninguém abriu hospital nos últimos anos. Inclusive em Cuiabá, há 31 anos não se abria, o hospital só se fechava, que está lá atendendo com cirurgias de alta complexidade. O estado inteiro, nós lá atendemos pacientes de todo o estado de Mato Grosso, com a ajuda, inclusive, do governador Pedro Táxi, do estado. Eu estou falando do novo pronto-socorro, que era um sonho alimentado também pela população de Cuiabá há quase 30 anos, que está lá, as obras a pleno vapor, também com a ajuda prestimosa e valiosa do governador Pedro Táxi. Com 3 equipamentos públicos que você já citou aqui, absolutamente relevantes, que é a revitalização do Porto Cuiabá, com a revitalização ou a reconcepção, a reconstrução do Tianaí, que será entregue para um dos natais mais bonitos que a Prefeitura fará em Cuiabá, em toda a sua história, que será entregue em dezembro, com o Parque das Águas, que vai ser seguramente o maior cartão postal de Cuiabá, em termos de equipamento público, será entregue no ano que vem. E o pronto-socorro que está por vir aí? O pronto-socorro que eu acabei de dizer, que o pronto-socorro ele ficará pronto em 20 meses. A data, se tudo correr bem, se não houver nenhum problema de força maior, e será entregue em fevereiro de 2017. E não importa se o prefeito prometeu sim, era a vontade dele entregar esse pronto-socorro dentro do seu mandato, mas não foi possível, né? Assim como ele não prometeu fazer o São Benedito, está entregue, que era possível fazer. Então, governar é isso, você às vezes tem que mudar um pouco o rumo, você não consegue fazer aquilo que você desejava no primeiro momento, você encontra outras possibilidades e faz, mas o importante é que o novo pronto-socorro de Cuiabá ficará pronto, se dentro ou fora do mandato do Mauro Mendes, isso não vem ao caso, o que vem ao caso é que será entregue, e que, quando for entregue, ninguém poderá negar que foi uma obra do prefeito Mauro Mendes. Ele entra para a história seguramente como o maior realizador de obras de toda a história de Cuiabá. Isso já é hoje. Nós somos as formiguinhas. Nós estamos trabalhando e trabalhando calado, enquanto as cigarras põem a viola nas costas e vão para a balada. Deixando aí. Na hora certa, nós vamos ter o confronto aí entre as formigas e as cigarras. Deixando esse papo zoológico meio que de lado. Isso é uma fábula da La Fontaine. Sim, mas aí eu vou falar agora. Por exemplo, para encerrar esse papo de política aqui, o PSDB está na base do Mauro Mendes hoje. O PSDB é do governador Pedro Táxi, atualmente, que alguns elementos ali do PSDB defendem candidatura própria. Necessariamente não significa esse apoio do PSDB à gestão do Mauro, à possível reeleição dele. Como que você avalia isso? Como que o governo Mauro Mendes, em se tratando da possibilidade de de processo de reeleição, vê o PSDB na base, considerando que tem aí o Wilson Santos, que foi prefeito, que é do PSDB, que defende candidatura própria, o Pedro Táxi, diante desse imbróglio todo, essa problemática que a gente colocou aqui, que se vier a acontecer, como que vocês avaliam a posição do PSDB como sendo um aliado ou adversário? Paulo, o PSDB veio para o governo municipal do prefeito Mauro numa discussão muito madura. Foi um ano de discussão, de reuniões, então assim, não foi casuística a vinda do PSDB. Ela ocorreu antes da filiação do governador ao partido, pelo respeito que nós temos ao partido. É um partido que já governou Cuiabá inúmeras vezes, que tem uma experiência acumulada importante, e nós fomos buscar todos aqueles que quisessem ser formiga junto conosco, quisessem trabalhar para o bem de Cuiabá, né? E fomos atrás do PSDB, embora eles sejam tucanos, né? Mas para ser coerente com a fábula, o que nós convidamos foram mais formigas para nos ajudar. E sem condicionar isso à eleição do ano que vem. Não foi condicionado, isso foi dito inclusive quando da oficialização do ingresso do PSDB na base, com a nomeação do secretário Paulo Borges, que é um bom secretário, que inclusive numa área em que nós vamos dar muito resultado, regularização fundiária. Que é a regularização fundiária. Isso não chega a ser um slogan da administração, mas é um lema que nós adotamos a partir do aniversário desse ano, que é assim, a colheita, é hora da colheita, que foi o mote em abril, e a partir daí a colheita continua, porque
tentando também simplificar essa comunicação com a sociedade, que nós passamos os 2 primeiros anos da administração preparando o terreno, plantando, e chega uma hora que você colhe, né? Na vida é assim, você planta o que colhe. E a gente começou essa colheita em abril, que significa entregar o resultado disso para a população, e esta colheita continua. Nós temos ainda muita obra, muito serviço para entregar, para colher, para entregar para a população até o ano que vem, inclusive com a ajuda do PSDB. Você planta mais nesta área que o PSDB está tocando hoje no município de Cuiabá. Vai ser histórico também, nós entregaremos até Tem um programa o ano que vem. De entrega de Sim, nós entregaremos até o ano que vem mais de 30 mil títulos definitivos. É escritura, Paulo, é escritura. Aquilo que é Muitas seu. delas de graça. Num trabalho que nós fizemos com os cartórios, a pessoa vai receber, pessoas que moram nas suas Parceria com o governo também, não? Não, esse é um programa do município de Cuiabá, esse não tem parceria ainda, né? Mas poderemos ter. Por exemplo, nós acabamos de entregar 100% do asfalto do bairro Renascer. O bairro Renascer não tem título definitivo. O governo do estado, no final do ano passado, adquiriu a área, pagou o antigo proprietário, então é um trabalho que aí nós vamos sim procurar o governo para que o governo possa também regularizar aquilo ali, mas essa terá que ser uma iniciativa do governo, né? Em parceria conosco. Então eu não vejo hoje nenhuma dificuldade de o PSDB estar conosco no ano que vem. E queria até uma pergunta que você não me fez, eu vou responder. Eu tenho plena convicção, trabalho para isso, para que o prefeito Mauro tenha todas as condições de, sendo o desejo dele, disputar a reeleição, no caso dele, no ano que vem, como favorito. Diria para você, hoje não tenho dúvida disso, não tem nenhuma empáfia, nenhuma arrogância nisso, mas é a realidade, nós sabemos o que nós estamos trabalhando. Falou de crise durante toda a entrevista. Sim, aqui, mas mesmo com isso... Mesmo com isso, porque é exatamente na crise que os líderes se revelam. E os adversários, Paulo, aí? Tem uma música que fala assim, com dinheiro é fácil, eu quero ver é duro, né? Então é na crise que os líderes se revelam. E o prefeito Mauro não pegou bolinho, não pegou moleza na prefeitura de Cuiabá. Aliás, ninguém que queira disputar a prefeitura de Cuiabá deve esperar moleza. Administrar Cuiabá não é para os fracos, não é para quem espera moleza. São desafios cotidianos, desafios históricos. É uma cidade tricentenária que não teve o devido cuidado ao longo do tempo, não foi feito o planejamento adequado. Então, qualquer um que quiser pegar, é bom que saibam aqueles que estão interessados. Se quiser pegar a Prefeitura de Cuiabá, é importante que todos, é democrático o país, quem quiser, as regras para disputar a eleição é o seguinte: ter uma idade mínima de 21 anos, ser filiado a um partido político, com pelo menos 6 meses de antecedência, ser aprovado em convenção pelo partido e estar em quite com a justiça eleitoral, ter votado, né, ou justificado. Essas são as condições, mas qualquer um precisa ter mais uma condição, na minha opinião, depois de estar lá ajudando o prefeito Mauro nesses 2 anos e meio. É assim, muita disposição para trabalhar. A Prefeitura de Cuiabá é o lugar de formiga, não é lugar de cigarra. Não é lugar de cigarra. Cigarra que vai lá para cantar e fazer estripulia vai dar prejuízo, como já deram. Nós já tivemos alguns prefeitos de cigarra cantando por aí. Ixi, hoje é o que mais tem, né? Ainda mais agora que começou a chuva, as cigarras se alvoraçam. Mas é o seguinte, a população já sabe, já viveu essa experiência de ter cigarra administrando a prefeitura, e cigarras canta, e algumas cantam mal, mas na hora do vamos ver, elas vão dormir. A formiga não, a formiga trabalha dia e noite, nós lá somos formiga. Estamos lá, todo mundo trabalhando duro para melhorar Cuiabá, melhorar para todo mundo, inclusive para a cigarra, porque se você lembra da fábula, na hora do frio, na hora do inverno, assim nós vamos ter que acolher a cigarra também. Parece um pouco empáfia quando você fala assim que ele é o frango favorito, que ele, o Mauro Mendes, é o frango favorito, e você desconsidera ou considera os possíveis adversários do Mauro Mendes numa eventual disputa no ano Hoje que eu vem. desconheço, Paulo. Hoje eu não conheço nenhum pré-candidato oficial. Eu lhe refresco a Hoje memória. Eu não conheço nenhum. Possibilidade, estou falando de possibilidade. O do PT pode vir com o Lúcio Cabral. O PSDB, se houver aquilo que seria o pior, a ruptura entre o governador e o Mauro Mendes, lançar um nome que hoje já se fala de Dorileu Leal, que se fala... O Wilson Santos defende que o partido possa ter candidatura própria, o próprio Guilherme Maluf, enfim. Alguns nomes que são colocados aí, eu estou falando de um grupo só, seria oposição, né, que seria... Mas tem outros nomes, tipo Walter de Pereira, que é deputado federal. Mesmo com esses nomes aí,
vocês têm a autoconfiança de que Já que Mauro você Mendes está falando em hipótese, eu vou falar da hipótese que nós trabalhamos com ela, né? Primeiro, que nós não vamos discutir a eleição até o momento certo. Agora, vou insistir, nós somos formiga e estamos trabalhando. Não, porque você falou, eu perguntei porque você falou aí, não. Se você esperar eu terminar a resposta, você vai entender. Mauro é favorito. Se você entender a minha resposta. Nós trabalhamos com a seguinte hipótese. Primeiro, nós vamos continuar trabalhando duro, nós somos formiga, vamos continuar trabalhando duro até o momento em que esse debate for aberto. Quando esse debate for aberto, a nossa hipótese é de que a gente mantenha um arco de aliança absolutamente representativo, que todos os partidos que estão conosco, nos ajudando como formiga a trabalhar, estejam conosco no palanque. Vamos aguardar a decisão do prefeito, se ele terá o desejo ou não de ser candidato à reeleição, sendo, Paulo, eu não tenho dúvida que será o candidato favorito, sem menosprezo a nenhum outro candidato, e por uma razão muito simples, porque nós vamos mostrar à população o que esse trabalho de formiga dá resultado, que a nossa colheita foi a maior colheita que uma única gestão em Cuiabá foi capaz de produzir para a população, de todos os tempos, não temos dúvidas disso. E para nós que seremos governo na eleição, o que importa é isso, é prestação de serviço, é demonstrar o serviço prestado a Cuiabá e especialmente com um prefeito diferente dos outros, um prefeito que veio da iniciativa privada com uma visão diferente dos demais, que inclusive enfrenta problemas empresariais pela dedicação que tem. A gestão dele, não? Não, ao contrário, é essa dedicação à gestão que afetou o resto, porque ele priorizou a gestão pública em vez dos próprios negócios. E essa é a grande diferença. Enquanto muitos outros entraram quebrados na vida pública e saíram milionários, o Mauro Mendes entrou já com a vida dele resolvida, empresarialmente, se dedicou tanto à prefeitura que acabou tendo problemas empresariais. Foi o contrário. Ao contrário, essa é uma diferença básica, além de ser um dos maiores tocadores de obra que Cuiabá já teve, também com essa característica. É uma prova definitiva do comprometimento e do zelo que ele tem pela coisa pública. Claro. Eu, para finalizar isso, para não ficar dúvida, sem menosprezar ninguém, e aí eu insisto com você hoje assim, você falou de um grupo só, inúmeros nomes, né? Então a gente precisa esperar chegar na hora certa, esses grupos precisam chegar, decidir se eles vão ter nome ou não. Então eu não posso hoje trabalhar com um cenário de quem ainda não decidiu nem se vai ter candidato próprio e se sim, quem seria o candidato. Quando eles definirem, nós estaremos prontos para avaliar. E digo mais, Paulo, ainda que o prefeito Mauro não seja candidato a prefeito, e ele já disse isso, que ele só vai tomar essa decisão no momento certo, que é lá no meados do ano que vem, ele vai participar da eleição, não precisa ter dúvida disso. Se ele não for candidato, ele terá um candidato, e nós vamos colocar à disposição desse candidato todo o resultado do trabalho que nós fizemos, ou seja, o reconhecimento do trabalho que a gente espera ter, e nós já temos hoje, da população, esse trabalho de formiguinha. Nós vamos hipotecar esse apoio a esse candidato e, é claro, vamos entrar para ganhar, com quem quer que seja. No caso do prefeito, não sei, pode ser de algum aliado, desses que hoje postulam, né? Mas isso é uma discussão para o ano que vem. O que nós temos é a convicção de que estamos fazendo o dever de casa, que em algumas áreas, fazendo mais do que era a expectativa, nós próprios nos surpreendemos com alguns resultados, em outras áreas nem tanto, mas no conjunto da obra nós teremos sim um balanço altamente positivo para apresentar para a população de Cuiabá, para os eleitores de Cuiabá, porque nós poderemos com toda a segurança chegar nas eleições do ano que vem e de cabeça erguida e com a certeza de que essa gestão, liderada pelo prefeito Mauro Mendes, foi uma das mais exitosas de toda a história de Cuiabá. A gente gravou na conversa aqui, já estourou o tempo aqui, mas eu deixo a sua vontade aí para as suas considerações. Alguma coisa, algum tema que a gente não abordou aqui, esteja à vontade para abordá-lo ou abordá-los nas suas considerações finais. Não, Paulo, eu agradeço pelo espaço. A gente teria, assim, inúmeros outros assuntos para falar. Queria reforçar que, em algumas áreas, o prefeito Mauro Mendes já tem o reconhecimento pelo grande trabalho que foi feito.
que está sendo feito, no caso de infraestrutura, o programa Novos Caminhos. Isso é um sentimento interno, Kleber, ou tem pesquisas que aprovam que tem tido êxito essas ações já promovidas pela Não, nós temos inúmeros indicadores, né, da realidade, bastante concretos, bastante materiais, inclusive dados históricos de pesquisas, que nós já demonstramos isso, de que nessas áreas ninguém nunca fez tanto, né? Alguns já fizeram bastante, mas ninguém nunca fez tanto. Na área de saúde, que é uma área que ainda apresenta muitos desafios, mas é uma área que também a gente já tem e terá ainda muito mais resultado para apresentar. O novo pronto-socorro, São Benedito, tem uma UPA para ser entregue até o final do ano, que é a do Pascoal Ramos, tem a UPA aqui do Verdão, que já está em obra e foi um processo muito delicado, precisou remover dali o antigo terminal atacadista, que é outra conquista, né, que foi agora transferido para o distrito industrial, agora é um equipamento que dura mais 30, 40 anos sem precisar ser retirado daquele local. Essas obras aí de lazer e de entretenimento, como revitalização do Porto, o Parque de Tianaí, Parque das Águas, o Complexo Dom Aquino, na área de serviços urbanos, que é uma área absolutamente elogiada. A cidade está bonita, né? A cidade está limpinha, a cidade está arborizada, está com os jardins funcionando. Aonde não está é por causa ainda dos problemas do VLT, né? Avenida do CPF, Fernando Corrêa. A gente não tem como fazer nada ali, é uma obra que não nos pertence ao governo do Estado. E estamos acompanhando isso para e passo lá para ver a solução que o governo dará para esse problema, né? Um problema que também não é um problema do governador Pedro Táxi, ele herdou isso, não precisa reconhecer. Enfim, teríamos inúmeros outros assuntos, mas o espaço não dá, eu reconheço isso, a gente pode voltar, posso voltar, outros secretários podem voltar aqui quando tem vindo desejarem, já vários, né? não quase todos. Né? A área de mobilidade urbana, eu sei que o secretário Tiago já esteve aqui, é uma teve. área também que nós temos apresentado Domingo Sábio já teve muitas melhorias, né? Muitas ainda há por serem feitas. Estopa teve aqui também falando. Um grande secretário, precisa trazer aqui o secretário Marcelo para falar melhor sobre, também já veio sobre aqui. Mobilidade urbana, sobre infraestrutura urbana, enfim. O que é importante para mim dizer, para finalizar, é o seguinte: nós somos as formiguinhas, nós estamos trabalhando duro, às vezes as pessoas não veem, as cigarras especialmente tripudiam, elas gostam de ficar nas baladas, nos bares, fazendo política nos escaninhos aí de alguns órgãos públicos, mas só cantarolando, e às vezes cantarolando mal, desafinado, não agradando. Mas na hora H, o que importa é o trabalho da formiga.